você pode aplaudir bem mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Lagoinha. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Aleluias. Meu coração se enche de alegria quando a gente está junto. Brasas, quando se aproximam, elas aumentam o fogo. E aqui juntos, nós queimamos pelo Espírito Santo, aumentando o fogo do Espírito, uns aos outros, ajudando, confortando, animando, juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Quero te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos. Estende a mão aqui para frente, abençoa a minha vida, pede a Deus para que Ele possa me usar. E que a palavra que eu possa trazer para vocês hoje, ela venha direto do trono da graça de Deus, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós acreditamos que tudo que fazemos, fazemos para o louvor e engrandecimento do Teu nome. Então, Pai, nessa manhã eu coloco a minha vida diante de Ti e a vida de cada um que está aqui presente. Senhor, abre o nosso entendimento e o nosso coração para que nós possamos, ó Pai, ser abençoados por essa palavra. Senhor, que a Tua palavra possa mudar a nossa maneira de ver, de sentir, de viver, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa manhã. E eu quero te pedir, continua fazendo no nosso meio, porque nada adianta estarmos aqui, se não for para louvar e engrandecer o Teu nome. Então, que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, neste lugar, com tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de você se sentar, vira para o irmão que está do lado e fala com ele, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E quando esse culto acabar, o seu cálice vai transbordar. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa manhã eu quero trazer para vocês uma palavra sobre um tema que Deus tem trabalhado muito na minha vida nos últimos tempos. Eu quero falar um pouquinho sobre a adoração. E a adoração, ela é o princípio de tudo. A adoração, ela é o termômetro da nossa vida com Deus. A adoração, ela é a que nos aproxima cada dia mais do Espírito Santo. Através da adoração, nós temos a oportunidade de entregar todos os dias um pouquinho mais para Deus. Então, a palavra que eu quero ler com vocês está lá em João 4, 20 a 24. Eu dei uma errada aí, mídia, vai ter que dar uma voltadinha. Vamos começar lá no 20. E essa passagem, ela é muito conhecida, que é a passagem da mulher samaritana. Aquela mulher que Jesus encontra na beirada do poço. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele fala para essa mulher algo de tamanha importância para a gente. Algo que vai mudar a história da adoração. Mas ele escolhe falar isso para uma mulher. Ele não fala para os discípulos, ele não fala perante a multidão, ele fala para essa mulher. E essa mulher, ela encontra com ele e ela começa... Ele revela para ela, ele fala, olha, cadê teu marido? Ela fala, olha, não sou casada. Fala, verdade, falou bem, não é casada. E aí, pela revelação que Jesus entrega para ela, ela fala, olha, eu vejo que és profeta. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela época, os samaritanos e os judeus, eles eram separados. E os samaritanos, eles entregavam louvor a Deus em um monte que foi estabelecido no Velho Testamento. E os judeus, eles entregavam louvor no templo em Jerusalém. Então, ela vai perguntar para ele. Vamos lá, João 4, 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Na verdade, não foram os judeus, foi Deus que estabeleceu Jerusalém como lugar do templo. Então, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Essa passagem, ela traz várias coisas que pularam aos meus olhos, e a gente vai passar por ela um pouquinho. Primeiro, essa mulher, ela quer saber qual que é o lugar da adoração. Falei, onde é? É na igreja que a gente adora a Deus? É na minha casa com a porta fechada? Onde é o lugar que eu devo realmente adorar a Deus? E Jesus vem falar com ela que primeiro não é sobre o lugar. Primeiro ele fala sobre o conhecimento de quem Deus é. Ele fala, vocês adoram, mas não conhecem. Então pode haver adoração sem conhecimento de quem Deus é. E ele dá um outro passo e fala, nós adoramos e conhecemos, mas vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que não importa o lugar mais. Agora importa a maneira como nós adoramos a Deus, e não o lugar onde você vai para adorar a Deus. E a maneira é em espírito e em verdade. Essa é a real maneira que nós adoramos a Deus, porque Deus é espírito, e então importa que vocês o adorem em espírito e em verdade. Mas lá no finalzinho do versículo 23, ele vai falar assim, estes são os adoradores que o Pai procura. É engraçado que você vai ver que ele não vai falar, essa é a adoração que o Pai procura. Essa é a maneira que eu procuro uma adoração. Porque, meu irmão, no céu tem adoração 24 horas sem cessar. Deus não está procurando a tua adoração porque está faltando adoração para Ele. A adoração já existe no céu. Ele tem procurado a adoração porque é através da adoração que você se aproxima dEle. Então Ele quer não só que você o adore, como os samaritanos e os judeus, mas agora Ele quer estabelecer uma nova maneira de adorar, que é em espírito e em verdade. Mas para a gente entender isso, então a gente precisa entender o que é adoração. E normalmente a gente deixa a parte de adoração para o louvor. São os ministros de louvores que são responsáveis por levar a igreja ao momento de adoração. E tem uma frase que é muito usada no meio da igreja para falar sobre adoração. Se eu te perguntar o que é adoração, provavelmente você já ouviu ou vai reproduzir a frase que adoração é um estilo de vida. Quem já ouviu essa frase? Metade da igreja. Adoração é um estilo de vida. Mas ser fitness também é um estilo de vida. Ser vegano também é um estilo de vida. Então, se eu disser que adoração é um estilo de vida, eu não estou dizendo muita coisa. Através dessa frase, você não consegue me dizer o que realmente é adoração. Então, hoje eu quero trazer para vocês que a adoração é uma resposta. E através dessa resposta, você consegue tornar a adoração um estilo de vida. Então, ela é uma resposta a quê? Porque se existe uma resposta, teve uma pergunta. A adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. Nós adoramos a Deus porque nós tivemos uma revelação de quem Ele é. E por causa disso, nós entregamos louvor a Ele. Nós adoramos a Deus porque um dia nós entendemos que a nossa vida sem Ele não vale a pena. Nós cantamos que sem Deus é a morte. Se eu morro sem a tua presença, sem você eu morro. Então você chegou um momento da sua vida que você teve uma revelação de quem Deus é para você. E por causa dessa revelação, você se move em adoração a Deus. E nós vamos ver a adoração sendo presente na Bíblia em vários pontos. A partir do momento que nós entendemos que a adoração é uma resposta, então ela se torna um estilo de vida. Porque então você consegue ver a revelação de Deus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas da sua vida.
E então, quando você começa a ver Deus se revelando a você nos pequenos detalhes, você consegue adorar a Deus nos pequenos detalhes. Porque não existe um lugar, não existe uma maneira, não existe um espírito que você tem que, um sentimento por trás da adoração. Aí hoje eu estou feliz, então eu coloco um hino na minha casa para tocar, e eu vou cantar. Mas hoje eu estou triste, então hoje eu estou aqui, eu não vou falar nada não. Eu vou na igreja hoje, mas eu não estou nem afim de falar nada. Eu vou sentar, vou ficar aqui de olhos fechados, ou vou ficar de olho aberto, ou eu vim mesmo só para matar tempo, porque o importante é a palavra, não é o louvor. Então eu posso ficar aqui sentado no meu telefone durante o louvor, que está tudo certo. E a gente perde o momento de entregar a Deus o nosso melhor em louvor, em adoração. Paulo e Silas, eles estavam presos, eles estavam machucados, eles tinham sido humilhados, eles tinham passado pelo pior momento até aquele ponto da vida deles. E durante o tempo da prisão, a Bíblia vai falar que eles louvam e oram a Deus. Então você não tem desculpa para chegar aqui, ou para estar em qualquer lugar, e não louvar, orar e adorar a Deus. Porque se você está aqui e eu estou olhando daqui, não tem ninguém machucado, não tem ninguém preso, ninguém foi açoitado, está todo mundo bem, não está? Então a gente já está melhor do que Paulo e Silas. A gente não tem motivo para não render louvor e adoração a Deus. A gente não tem motivo para não louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A gente não tem motivo, não tem nada que justifique você vir para a igreja, ficar sentado no banco de boca calada e não render a Deus nada. Não tem nada que justifique você viver a sua vida sem louvar a Deus, sem fazer da sua vida um momento de adoração. A gente fala muitas das vezes que você vai ser a Bíblia, talvez, que a única Bíblia que uma pessoa vai ler. E ela só vai conhecer a Deus de verdade se você de fato e de verdade viver a sua vida como uma adoração a Deus. Às vezes a gente fala, Senhor, o Senhor é o motivo da minha alegria. A gente canta que o Senhor é o motivo da nossa alegria, mas com todo mundo que a gente encontra no meio do caminho, a gente só sabe reclamar da vida. Aí você fala, mas você não acabou de cantar que Deus é o motivo da sua alegria? Cadê a alegria? Ah, pastora, mas eu venho na igreja e nem tudo que eu canto eu estou vivendo, então por isso eu nem canto. É verdade, talvez você vai vir, você vai cantar algo que você não está vivendo, mas isso não justifica você não viver. Isso deveria te acordar e dizer, tudo bem, hoje eu cantei sem viver, mas eu vou sair daqui vivendo essa realidade. Eu não vou parar de cantar isso porque eu não vivo isso. Eu vou começar a viver isso, porque quando eu abrir a minha boca para cantar, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Através da revelação que eu tenho de quem Deus é, da grandeza dEle, da magnitude dEle, que eu vou adorar a Ele. Mas então eu vou adorar Ele em verdade, porque eu vou mudar o meu estilo de vida para combinar com a minha adoração. E não eu vou mudar a minha adoração para combinar com o meu estilo de vida. A gente vive querendo que tudo se encaixe à nossa maneira de viver. Mas a verdade é que Deus te chamou para viver uma vida de adoração a Ele. E como então eu adoro a Deus? Porque louvor, cântico e louvor é só uma parte. Quando a gente está aqui no meio do louvor e a gente está louvando a Deus, a gente está fazendo uma pequena parte do que é a adoração. Lá em Salmos 95, 6, vai falar assim, ó, venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então, adorar a Deus não é só cantar. Eu adoro a Deus quando eu me prostro diante dEle também. Quando eu me ajoelho diante da beleza, da santidade de Deus. E eu entendo
que eu sou muito pequenininha perto do Deus que eu sirvo. E então eu me curvo diante do meu Deus e eu adoro a Ele com o meu corpo também. Eu não adoro a Ele somente com as minhas palavras. Eu não consigo chegar aqui e somente cantar e falar do meu amor por Deus. O meu corpo também quer adorar a Deus. Nós somos alma, corpo e espírito. Nós já entendemos que nós precisamos adorar a Deus com o nosso espírito, mas você também precisa adorar a Deus com o seu corpo. E chegar aqui e somente abrir a boca para cantar, como tabela, não é adoração. Às vezes a gente sobe aqui para fazer intercessão, eu já me senti assim, aqui em cima, fazendo intercessão, como uma animadora de plateia. Vamos lá, igreja, levanta a mão, declara teu amor a Deus. Vamos lá, diga o quanto você o ama, diga o quanto Ele é importante para você. A gente não deveria estar aqui, porque aquele momento de intercessão deveria um momento que você pularia do banco e dizer, agora é minha hora, agora o meu louvor vai subir de forma individual a Deus, agora Ele vai ouvir o que eu tenho para declarar a respeito da santidade dEle, agora eu não tenho um hino para me dizer como eu amo a Deus ou como eu adoro a Deus, agora a minha adoração vai vir do meu coração, agora eu vou dizer a Ele o quanto eu amo, o quanto Ele é importante para mim, o quanto eu amo a beleza da santidade do meu Deus, o quanto eu entendi que Ele é merecedor da minha adoração. Deveria ser o momento em que a igreja levanta com a voz mais alta. Pastora, mas sabe qual que é o problema? Eu sou muito tímida. Meu irmão, você não precisa pegar o microfone para cantar. Eu já tentei umas 2 vezes e me zoam até hoje. Então eu parei, eu já entendi que cantar não é para mim, tá tudo certo. Vou deixar para quem sabe. Mas você pode cantar do teu lugar. Pastor, eu tenho vergonha de levantar minha mão lá em cima. Ah, começa aqui, ó. Tá grudada no corpo, mas começa de algum lugar. Não fica segurando a mão, olhando para o alto, no telefone, vendo o que o irmão do lado está fazendo. Se ele levantar a mão um pouquinho mais, eu levanto. Se ele abaixar, eu abaixo. Se ele sentar, eu sento. Porque você não está aqui para adorar igual o seu irmão adora. Você está aqui para adorar com tudo que você é. E quem é Deus para você? Porque talvez, se você não está tendo o desejo de adorar a Deus com tudo que você é porque está faltando a revelação de quem Deus é na sua vida. Porque se nós dizemos que a adoração é uma resposta a quem Deus é, se você não está adorando Ele com tudo que você é, talvez você ainda não entendeu quem Deus é. Abacuque 2:20 vai dizer assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Às vezes adorar a Deus também é em silêncio. Às vezes adorar a Deus é com a lágrima. Não existe uma maneira que eu possa te dizer, essa é a maneira correta. Existe a maneira que o teu coração grita mais alto para fazer. Mas aí você vai falar comigo assim, pastora, então eu vou adorar em silêncio. Mas aí você vai lá ver o Atlético jogar, e ele faz um gol, você dá um pulo da cadeira, grita, perde as cordas vocais, fica louco, sai correndo. Que diacho de timidez é essa? Que na igreja você não tem coragem, mas na hora que você vai ver seu time jogar, você quase morre de tanto gritar. Como é que você é tão contido assim na igreja, mas quando você vai num determinado lugar, quando você vai num show, você estava lá, quando você não era crente, você pulava até o pé da calo. Até não aguentar mais. Aí chega na igreja, não consegue nem ficar em pé durante o período de louvor, porque as pernas dói. Ai, eu quero logo sentar. Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Olha lá em Salmo 63, a gente vai ver essa resposta à adoração de Deus de uma maneira muito clara. Eu não tinha passado para a mídia. Salmo 63, 2 vai falar assim, ó.
Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exultarão. Ele tem uma revelação de quem Deus é. Ele vai falar, o teu amor é melhor do que a vida. Ele teve uma revelação do amor de Deus. Então ele fala, agora a minha resposta é exaltar. Só que quando a gente vê esse exaltar, e parece ser muito bonitinho a maneira como foi posto, esse exaltar é gritos de louvor. Ele fala, a minha resposta ao teu amor é gritar. É gritar com tudo que eu tenho. Essa é a minha resposta. Lembra do futebol? Você está dando a resposta certa, no lugar errado. Mas a resposta está certa. Nós fomos criados para adoração. Então nós temos a necessidade de adorar. O que eu quero que você pense nessa manhã é o que você tem adorado. Porque o adorador, ele se torna parecido com o objeto de adoração. Então se hoje a tua adoração é a Deus, eu te garanto que o resultado da sua resposta de adoração a Deus é que você se aproxime mais dele e fique mais parecido com quem ele é. Porque você tem uma revelação do amor de Deus, então a partir daí você não consegue mais viver sem entender o amor de Deus. E você começa a entender que você precisa reproduzir o amor de Deus. E essa é a verdadeira adoração. Quando você tem uma revelação, você entrega uma resposta e depois você reproduz com fruto a revelação que você teve. A partir do momento que você teve a revelação do amor de Deus, você precisa responder com a adoração e então gerar frutos de amor. Então você tem uma revelação da santidade de Deus, você responde com a adoração e você gera frutos de santidade. O problema é que às vezes a gente não quer gerar o fruto, por isso nós negamos a revelação de quem Deus é. Eu não quero deixar de lado os meus pecados de estimação, então por isso eu nego a revelação da santidade de Deus. E então a minha adoração fica comprometida. Nós fomos criados para a adoração do Senhor. Efésios 5:19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então Paulo vai falar um pouco sobre o que é adoração. E aí ele vai falar algumas coisas. E uma delas é falando uns aos outros com salmos. Mantendo a palavra de Deus na sua boca. Isso é adoração. Falando uns aos outros a respeito da palavra de Deus. Falando uns aos outros a respeito da adoração de Deus. Falando uns aos outros a respeito da revelação de Deus. A Bíblia nada mais é do que a revelação de quem Deus é. Então quando ele fala, vocês falam uns aos outros, com salmos, vocês falam uns aos outros sobre a revelação de quem Deus é. E aí ele acrescenta hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. De coração também envolve a tua alma, também envolve a tua emoção. Então nós já vimos que a gente adora a Deus em espírito, a gente adora a Deus com o nosso corpo e adora a Deus com os nossos sentimentos. Quando você entrar por aquela porta, eu te convido a deixar os teus problemas do lado de fora. Porque às vezes a gente entra e a gente vai na igreja, a gente vem aqui somente com a intenção de receber algo de Deus. Eu vou na igreja hoje porque eu quero receber. Meu irmão, você veio aqui porque você precisa doar adoração a Deus. Você veio aqui porque você precisa pagar tributos de sacrifício ao Senhor. Você não veio aqui porque você precisa receber mais de Deus. Ele já te deu o Filho dele. Se você entender que essa é a maior revelação do Evangelho, você não entra mais por essa porta esperando receber nada. Você entra por essa porta porque você entendeu que Ele já te deu tudo e agora você precisa responder com adoração a quem Ele é. Glória a Deus.
Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam, é você, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele não quer dominar a sua vida, te trazer aqui para que você adore Ele. Ele não colocou um problema na sua vida para que você venha buscar a presença dEle. Ele está dizendo, se ofereça, se entregue, dê de bom grado. Assim como Jesus se entregou por você, se entregue também em sacrifício santo e agradável a Deus. Entre por essa porta se entregando a Deus, com tudo que você é, com tudo que você tem. Raciocínio, ele fala, é o culto racional, vem da mente. Nós somos dominados pela nossa mente. Se você entrar por essa porta esperando receber e você não receber nada, você sai daqui e diz, hoje não aconteceu nada. Hoje Deus nem estava naquele culto. Você gerou uma expectativa de receber algo de Deus, você não recebeu o que você gerou a expectativa, e você sai daqui e diz, olha, Deus nem lá estava. E Ele veio falando, eu quero te ouvir, eu quero a tua adoração. A partir do momento que você me adora, você entendeu quem eu sou, e então eu trabalho para aqueles que nele confiam. Então Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos parar de achar que Deus tem que nos dar algo. E vamos entender que Ele já deu tudo. E agora é a tua vez de entregar para Deus. Para mim, eu vou confessar para vocês um pecado meu. Quando eu chego na igreja, depois que eu me tornei pastora, que eu estou aqui, eu entendo como o momento do culto precisa acontecer e algo sai fora do lugar, às vezes eu me desconecto de Deus. Só que Deus não está preocupado com a luz que parou de funcionar durante a pregação. Deus não está preocupado com a menina do louvor que às vezes saiu do ritmo. Deus não está preocupado com o microfone que falhou. Eu estou. E eu, por causa das minhas preocupações, impeço que o meu louvor suba a Deus em espírito e em verdade. E então, às vezes, eu estou aqui, eu estou tentando conectar e a minha mente está indo para outro lugar e se conectando a outras coisas que não é o trono de Deus. E às vezes você está aí no banco e a sua preocupação não é essa, mas a sua preocupação é com a conta que você tem que pagar amanhã. A sua preocupação é com o almoço que você vai fazer quando você sair daqui. A sua preocupação é com o seu schedule da semana, que será que vai dar certo? E então, quando a gente chega no momento de adoração, que não pode ficar dentro dessas quatro paredes, mas que é mais evidente dentro dessas quatro paredes, a gente entrega um louvor poluído, porque ele está carregado de outras coisas. Ô, glória, não, meu tempo não acabou não, gente. Tá quase. Olha, lá em Efésios 1, 4 vai falar assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você foi escolhido antes da criação do mundo. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia te escolhido. Antes mesmo da sua mãe pensar em você, Deus já havia te escolhido. Para sermos santos, santidade, e irrepreensíveis em sua presença. Próximo. Em amor, nos predestinou para sermos adorados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele te entregou a graça, mas a chave desse louvor
É por que você foi predestinado. Porque Deus escolheu entregar Jesus para o louvor da sua gloriosa graça. A graça de Deus é manifestada através de Jesus Cristo. E então, para que essa graça seja louvada, você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Você foi escolhido para louvar a gloriosa graça que Jesus entregou por você, quando Ele morreu naquela cruz. Você foi escolhido para adorar a Deus. Max falou aqui antes, os anjos queriam fazer o nosso papel, mas a oportunidade é minha e é sua. Eles já estão no céu 24 horas rendendo louvor e adoração a Deus. Eles já fazem isso. Mas lá em João, nós lemos que Deus está procurando você como um verdadeiro adorador. Ele tem a adoração dos anjos, mas Ele tem procurado você. É você que Ele está olhando. Agora imagina, Deus, a Bíblia fala de um Deus tão grande que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Em algumas cabeças é mais fácil dele saber, mas em outras um pouquinho mais difícil. E mesmo assim Ele sabe. Gente, que informação é essa? O que muda na sua vida saber quantos fios de cabelo que tem na sua cabeça? Nada. Mas Deus sabe. Deus tem essa informação. Agora, no entanto, Ele está procurando. Você procura algo quando não está de maneira óbvia para ser encontrado. Se Deus precisa procurar, é porque talvez não esteja tão em destaque assim os verdadeiros adoradores. Talvez não seja tão abundante assim no meio do povo de Deus, verdadeiros adoradores. Talvez não tenham um destaque tão grande no meio do povo de Deus, os verdadeiros adoradores. E é por isso que Deus precisa procurar. Nessa manhã eu quero ser encontrada quando Ele procurar. Nessa manhã eu quero ser encontrada quando Ele olhar para essa igreja. Quando Ele falar assim, lá em San Diego existe um povo reunido, louvando e adorando o meu nome. E lá existe um povo que tem me entregado a verdadeira adoração. Não com a boca, mas com a vida. É tão importante o que nós entregamos a Deus, porque a adoração ela é um momento em que você entende que você é muito pequenininho perto dEle. E é esse momento que você se diminui para que Ele cresça dentro de você. É o momento que você diminui os seus problemas para que a grandeza de Deus apareça na sua vida. É o momento que você diminui as suas preocupações para que Deus apareça em você. Então é um momento em que você diminui para que Ele cresça. Esse é o momento da adoração. Esse é o momento que você diz, não importa quem eu sou, o que eu faço, tanto que eu dou. O que importa é quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele já entregou por mim. O teu sacrifício, ele não muda nada para Deus, porque o maior sacrifício já foi entregue naquela cruz. Mas a tua adoração, meu irmão, a tua adoração, ela provoca o céu. Quando existe pessoas reunidas no nome do Senhor, com um verdadeiro adorador, com o coração realmente queimando de adoração do Senhor, os céus respondem. E então não tem como a glória de Deus não ser manifestada. E então não tem como sinais e maravilhas não acontecerem naquele lugar. Então não tem como que o povo de Deus não seja transformado. Porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós acessamos o céu. E nós dizemos, nós estamos fazendo na terra como é no céu. Nós estamos nos juntando ao coral celestial. Nós estamos declarando que Ele é santo, 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 santo. Assim como os anjos fazem. Enquanto o nosso culto dura 1h30, no céu dura uma eternidade. E então nessa 1h30 a gente se junta ao céu. E nós falamos, nós estamos aqui para cultuar junto. Nós estamos aqui para entregar tudo. Nós estamos aqui para render louvor, adoração, o nosso corpo em sacrifício, a nossa mente, o nosso entendimento, tudo que nós temos. É nessa hora
que Deus olha e fala: ali existe um povo que entendeu porque eu entreguei o meu filho. Ali existe um povo que realmente me ama, um povo que tem esperado ansiosamente pela minha volta, um povo que tem se resguardado, um povo que tem se santificado, um povo que tem me clamado, um povo que tem me amado de todo o coração, que tem colocado a minha vida, a minha santidade, a minha beleza, a minha grandeza acima de todas as coisas. Um povo que quando olha para o céu, e quando olha para as estrelas, e quando olha para uma flor, entende a grandeza da minha mão. Um povo que entendeu quem eu sou. Um povo que entendeu para que ele foi criado. Um povo que não está perdendo tempo nessa terra, mas que já entendeu que vai passar a eternidade louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Todas as vezes que existe algo grande acontecendo na terra, existe uma canção que é tocada no céu. Lá em Jó, quando Deus começa a dar uma resposta para Jó, Jó 38, 4-7, fala assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre quais foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Enquanto Deus criava a terra, enquanto Deus criava o mundo, os anjos regozijavam. Existia adoração. Quando Deus criou a terra, existia adoração. Lá em Lucas 2, 11-14, vai falar assim: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitados em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quais Ele concedeu o seu favor. Quando os anjos vêm anunciar aos reis o nascimento de Jesus, existe uma multidão de anjos celestiais adorando ao Senhor. A Bíblia vai relatar que depois da última ceia, a última coisa que Jesus faz antes de sair dali, Ele canta. Lá em Mateus 26:30, fala assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O louvor está presente em todas os grandes momentos que acontecem na terra. Agora, nós vamos ver. Lá em Apocalipse 16, 19, 6 e 7. A canção que eu espero ouvir. Fala assim: então ouviu algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Aleluia! Está chegando a hora do grande dia, em que o Senhor voltará, e a noiva, Ele vai buscar uma noiva, que já está preparada. E então nesse momento, nós vemos o som de uma multidão, o som de muitas águas, louvando, regozijando, se alegrando, porque Ele vai voltar. E a nossa adoração é isso, é a preparação para aquele grande dia, é a preparação para passar a eternidade declarando a grandeza do nosso Deus, declarando a beleza da santidade dEle. Eu não sei você,
Mas o meu coração, ele salta de alegria quando eu penso nessa última canção que nós ouviremos antes de subirmos para morar com Deus. O meu coração, ele queima de alegria em pensar que existe um novo cântico preparado para ser liberado naquele dia, onde eu e você subiremos e junto com os anjos nós declararemos a grandeza do nosso Deus.